E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da cinemática. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Às 8 horas da manhã, um navio sai do porto de Ilhéus rumando para 45 graus sudoeste à velocidade de 16 nós. Vamos analisar a figura. Observe que esse navio é indicado pelo barco 1. Ele e o porto de Ilhéus coincidem com a origem O do nosso sistema de coordenadas. Sendo assim, no instante t0 igual a 0, o barco 1 se encontra na origem O do nosso sistema de coordenadas em questão. E a sua velocidade vale 16 nós nessa direção e sentido. Sendo assim, ela possui duas componentes. Uma na mesma direção e sentido oposto ao eixo Y e uma na mesma direção e sentido do eixo X. Vamos agora obter essas componentes. Na direção do eixo Y, nós temos 16 nós vezes o cosseno de 45 graus. E na direção do eixo X, nós temos 16 nós vezes o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Sendo assim, obtemos 16 vezes raiz de 2 sobre 2, o que nos dá 8 raiz de 2 nós. Só que a componente na direção do eixo Y está no sentido oposto ao eixo Y. E a componente na direção do eixo X está a favor do eixo X, o que justifica a expressão obtida. Dando sequência à leitura do enunciado. Então vamos lá. À mesma hora, ou seja, às 8 horas, outro navio está a 45 graus noroeste de Ilhéus. Observe o número 2 indicado na figura. A 40 milhas marítimas de distância. Portanto, a medida desse segmento é igual a 40 milhas. Muito bem. Rumando em direção a Ilhéus a uma velocidade de 12 nós. Então, vamos agora analisar o barco 2. Perceba o seguinte. No instante t0 igual a 0, o vetor posição R0 dessa embarcação está orientado nessa direção e sentido. Portanto, o vetor R0 possui duas componentes. Uma na mesma direção e sentido do eixo Y e outra na mesma direção e sentido do eixo X. Para obter tais componentes, nós devemos fazer o seguinte cálculo. A componente a favor do eixo X é dada por 40 milhas vezes o seno de 45 graus. Portanto, 40 milhas vezes raiz de 2 sobre 2, o que nos dá 20 raiz de 2 milhas, na mesma direção e sentido do eixo X. Muito bem. Na direção do eixo Y, nós temos 40 milhas vezes o cosseno de 45 graus. E, portanto, o mesmo resultado. 20 raiz de 2 milhas, na mesma direção e sentido do eixo Y. A velocidade, no entanto, está orientada nessa direção e sentido. Ela possui uma componente na mesma direção e sentido oposto ao eixo X e uma componente na mesma direção e sentido oposto ao eixo Y. Vamos agora obter essa velocidade. Na direção do eixo Y, eu vou fazer 12 nós vezes o cosseno de 45 graus. Isso vai nos dar 12 vezes raiz de 2 sobre 2 e, portanto, 6 raiz de 2 na mesma direção e sentido oposto ao eixo Y. Na direção do eixo X, nós temos 12 nós vezes o seno de 45 graus. Tome esse ângulo como referência. Mais uma vez, vamos obter 6 raiz de 2 nós na mesma direção e sentido oposto ao eixo X. Sendo assim, acabamos de obter as condições iniciais do movimento de cada embarcação. Observe o quadro. Finalizando a leitura, a que hora os dois navios passam a distância mínima um do outro e qual é essa distância? Para resolver esse exercício, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou obter a posição do barco 1 em função do tempo t, de forma geral. Na sequência, eu vou repetir o raciocínio para o barco 2. A partir daí, eu vou calcular a distância que separa as embarcações em função do tempo t. Conhecendo essa distância que separa as embarcações de forma geral em função do tempo t, eu vou calcular o módulo dessa distância e eu vou obter uma expressão em função do tempo t. A partir daí, eu vou derivar o resultado obtido em relação ao tempo e vou igualar a derivada a zero,
justamente para obter o instante no qual a distância entre as embarcações é mínima. Determinando o instante t, fica fácil determinar a distância mínima em questão. Então vamos começar com o barco 1. O vetor posição R1 em certo instante t é o vetor posição inicial mais o deslocamento sofrido, que é V1 vezes o tempo do movimento, a partir de t0 igual a 0. Sendo assim, obtemos. Então vamos no rascunho. R1 em certo instante t é igual. O vetor posição R0 é 0i mais 0j, mais 0i mais 0j mais o vetor V1, que aqui se encontra, vezes o tempo t. Portanto, já colocando o resultado direto, nós vamos obter para o vetor R1 em função do tempo t, 8 raiz de 2t inversor, menos 8 raiz de 2t j versor, já que o vetor R0 é 0i mais 0j. Muito bem? Observe o resultado obtido. Vamos agora para o vetor posição R2 em certo instante t. Mais uma vez, pelo mesmo raciocínio, é o vetor posição inicial R0 mais o deslocamento sofrido, V2 vezes t. O vetor R0 é dado por, nós temos 20 raiz de 2i mais 20 raiz de 2j somado com V2 vezes t. Então nós temos o V2 vezes t menos 6 raiz de 2ti menos 6 raiz de 2tj. Muito bem, já colocando o resultado final aqui, a gente obtém na direção inversor 20 raiz de 2 menos 6 raiz de 2t, então 20 raiz de 2 menos 6 raiz de 2t inversor mais, nós temos agora 20 raiz de 2 menos 6 raiz de 2t j versor. Muito bem, observe o resultado obtido. Bom, dando sequência, agora nós temos condições de calcular a distância entre as embarcações em certo instante t. Analisando a figura ilustrada aqui ao lado, vemos que essa distância d é dada pelo vetor R2 menos o vetor R1. Consequentemente, obtemos d igual a R2 menos R1. E com isso, obtemos. Vamos subtrair as componentes em questão. Então, nós temos na direção inversor essa componente menos essa. Então, isso vai nos dar 20 raiz de 2. Nós temos agora 6 raiz de 2t menos 8 raiz de 2t. Então, menos 14 raiz de 2t inversor. Muito bem? Só repetindo, menos 6 raiz de 2t menos 8 raiz de 2t menos 14 raiz de 2t. Vou somar com, agora na direção j versor, vamos fazer a subtração. 20 raiz de 2 novamente. Nós temos agora menos 6 raiz de 2t menos 8 raiz de 2t. Então isso nos dá mais 2 raiz de 2t na direção do versor j, na direção do eixo y. A partir do vetor d, nós podemos agora obter o seu módulo em função do tempo t. O seu módulo, vou representar simplesmente por dzinho, é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Eu vou pedir agora que você verifique os cálculos após eu colocar o resultado. Eu vou simplesmente apresentar o resultado para ganhar tempo. Só colocando o raciocínio. Nós temos este termo ao quadrado mais este termo ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar. Nós temos agora 800 menos 1120t, 800 menos 1120t,
mais 392 t ao quadrado, então nós temos o quadrado do primeiro, e agora mais 800 mais 160t, 800 mais 160t mais 8t ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então nós temos aqui o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Efetuando os cálculos, você vai encontrar d em função do tempo t é igual a raiz quadrada de. Nós temos 400t quadrado, 392t quadrado mais 8t quadrado, somado com menos 960t, muito bem, menos 960t mais 1.600. Todo mundo dentro da raiz quadrada. Muito bem, observe o resultado obtido. A partir de agora, eu vou tomar a derivada da distância d em relação ao tempo e vou igualar o resultado a zero. E com isso eu vou conseguir obter o instante no qual a distância entre as embarcações é mínima. E a partir daí eu consigo determinar a distância propriamente dita. Então vamos lá. Eu vou fazer agora a derivada em relação ao tempo dessa distância em função do tempo. Muito bem? Então agora nós temos todo esse termo está elevado a meio. Então vamos lá. Vamos elevar a meio, porque agora eu vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Essa derivada nos dá meio, que multiplica todo esse termo, então 400t quadrado menos 960t mais 1.600 elevado a meio menos 1, ou seja, menos meio. Vezes a derivada de quem está dentro em relação a t. A derivada de uma constante é zero, então nós temos 800t menos 960. Muito bem, observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, para deixar o resultado bem nítido, eu vou jogar este termo dentro da raiz quadrada no denominador. Então nós vamos obter, vamos apagar aqui, então nós vamos obter agora meio que multiplica, nós temos no numerador 800t menos 960 e embaixo a raiz quadrada de 400t quadrado menos 960t mais 1.600. Todo mundo dentro da raiz quadrada. Muito bem. Observe o resultado obtido. Para obter o instante no qual a distância é mínima, eu vou igualar essa derivada a zero. Essa derivada se anula quando 800t menos 960 é igual a zero. Com isso, obtemos 800t igual a 960, logo t é igual a 960 dividido por 800. Consequentemente, você obtém, efetuando os cálculos aí, você vai encontrar 1,2 hora. 1,2 hora. Logo, se eu começo a contar toda essa análise a partir das 8 horas, o relógio vai marcar exatamente 9,2 horas em questão. Muito bem? Se você quiser converter este resultado para hora e minuto juntos, nós temos aqui 9 horas mais 0,2 hora. 0,2 hora você multiplica por 60 para obter o resultado em minutos.
efetuando os cálculos, você vai encontrar 9 horas e 12 minutos. Então, 9 horas e 12 minutinhos. Muito bem? Observe o resultado obtido. A partir de agora, nós temos condições de calcular a distância mínima entre as embarcações. Basta substituir nessa expressão o tempo t por 1,2 hora. Tome cuidado com isso. O valor de tzinho é que entra aqui. Se você substituir e efetuar os cálculos, você vai encontrar que essa distância mínima, eu reforço, basta substituir tzinho igual a 1,2 hora nessa expressão, efetue os cálculos e retire a raiz quadrada. Com isso você vai encontrar uma distância mínima de 32 milhas. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.